Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e tenho ao meu lado o meu grande amigo Roberto Robaldo. Eu sou médico proctologista e hoje estamos aqui para receber uma colega para falarmos sobre um assunto muito importante, tanto para esse final de ano quanto para 2025, que é a alimentação saudável. Antes de entrarmos no assunto, eu já quero pedir um favor para você que está nos assistindo. Aproveite, já curta esse episódio agora mesmo, compartilhe, envia no grupo de WhatsApp, porque eu tenho certeza que vai ter muito valor para você. E além disso, quando você curte o nosso vídeo, a plataforma entende que somos relevantes e assim nos apresenta para muito mais pessoas. Por isso, precisamos da sua colaboração para termos cada vez mais sucesso. Pessoal, hoje temos a honra de receber aqui a Carolina. Ela é nutricionista com foco em nutrição e estilo de vida. Doutoranda em Ciências da Saúde pela FURG, mestre em treino de alto rendimento desportivo pela Faculdade do Desporto de Porto, Portugal, exatamente, lá na Europa. E ela é membro do Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida, ou seja, uma pessoa mais do que capacitada para nos ajudar a melhorar a nossa saúde através da alimentação. Seja bem-vinda, Carol. Ai, muito obrigada, estou muito feliz. É um enorme prazer estar aqui com vocês e conversar sobre um assunto que está na vida de todo mundo. Muito bem, Carol. Primeira pergunta para ti é: por que a nutrição? Por que escolheste ser nutricionista? Então, a minha primeira graduação é Educação Física, né? E eu trabalhei como personal e eu sempre quis poder entrar um pouquinho mais na mudança do estilo de vida, sendo capaz de intensificar os benefícios de um estilo de vida saudável na vida, transformando a vida das pessoas. E através da alimentação foi onde eu encontrei um dom também, né? Uma capacidade minha ali de poder agregar um pouquinho na vida de todo mundo. Excelente. E, Carol, nos conte qual a importância da nutrição para as pessoas e como você tem notado os reflexos dessa especialidade no dia a dia dos pacientes. Então, a nutrição é a nossa fonte de energia, né? A nossa principal fonte de energia, assim, para nos nutrirmos, para termos energia para fazer todas as nossas atividades diárias. E hoje nós temos muitas crenças em relação à alimentação, com informações um pouco sem concordância e que me trazem barreiras dentro do consultório para a gente conseguir ultrapassar e melhorar a qualidade de vida. Muitas objeções para vencer a cada paciente. Muitas. Não são poucas, por cada paciente. E para vencermos todas as objeções na vida, precisamos de amigos, de colaboradores. Por isso, Henrique, vamos agradecer aos nossos patrocinadores? Vamos lá, Roberto. Inicialmente, agradecer ao laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos. Dessa forma, garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Também temos como parceiro a Marco Investimentos, especialistas em credibilidade e confiança. Em parceria com a XP, eles desenvolveram uma assessoria muito especial, que é o modelo Marco de atendimento, colocando o cliente sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse marcoinvestimentos.com.br. Agradecer também ao Dr. Jefferson Freitas, consultório odontológico. O Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como na parte estética. Telefone 999-830444. Também temos que agradecer a parceria da Up Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Pelotas e na região. Eles são especialistas tanto em locações quanto em vendas. A Up Imóveis tem 2 unidades no centro de Pelotas e uma unidade muito especial que fica no Parque Una, no Una Makers. Para mais informações, entre em contato através do 53 3307 0251 ou acesse uprealiza.com.br. Agradecer também à Clínica Radiológica ClinRad, referência em tecnologia. A ClinRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta a segurança nos seus exames e nos cuidados com a sua saúde. Telefone 3225-2233 e agende seus exames. Muito bem, queria deixar um recado aí para o pessoal aí de casa. Eu e o Roberto, nós somos médicos, né? Mas aqui a gente está representando você aí de casa. As perguntas que você gostaria de fazer para o seu médico, para a sua nutricionista, né? A pergunta que está na sua cabeça.
Então a gente vai procurar ter uma linguagem mais coloquial, sem tantos termos técnicos, para que fique acessível a todos os nossos espectadores. Muito bem, vamos lá, Robertinho, vamos dar início à nossa conversa com a Carol. Carol, todo mundo conhece nutricionista, sabe que deveria ter uma alimentação melhor, mas na prática, quem deveria acompanhar com um nutricionista? Então, crianças, adolescentes, mulheres em período menopausal, pacientes que têm o objetivo de emagrecer ou ganho de massa muscular, atletas, pacientes que têm alguma alergia alimentar, alguma intolerância alimentar. Então, o que eu costumo dizer para o paciente? Que ele tem aquela curiosidade, que nunca consultou com um nutricionista. A minha pergunta é, você sabe o que o seu corpo precisa em alimentos? Porque Então, acaba sendo muito individualizado frente às rotinas da pessoa, atividade física, atividade laboral, trabalho. Como personalizar isso daí? Quais são os pontos importantes para montar uma alimentação individualizada? Então, na consulta nutricional, nós temos a anamnese, né? Nós temos uma avaliação física, né? Que eu, no caso, realizo através da antropometria, que é onde eu avalio os 5 componentes corporais do paciente, avalio também os exames bioquímicos, eu entro em contato com os profissionais da área da saúde que já estão acompanhando aquele paciente para a gente conseguir potencializar ainda mais os objetivos, para a gente conseguir ter melhor qualidade de vida para aquele paciente, quando os objetivos são longevidade também. Sim. Então, são diversos fatores para a gente construir um plano estratégico alimentar. Eu costumo chamar de estratégico porque a gente acaba absorvendo as estratégias nutricionais que estão à nossa disposição e observando qual será a melhor ou a mais adequada para cada paciente. Então, por isso é que precisa ocorrer uma análise detalhada de cada paciente. Perfeito, para aquele estilo de vida e suas rotinas, né? Exatamente. Não tem receita de bolo, né? Cada paciente é um paciente. Não, exatamente. Cada paciente envolve faixa etária, envolve... Porque é muito comum, né, Carol? Assim, a gente vê o pessoal, às vezes, buscar uma dieta da moda na internet, né? Então, às vezes, deve acontecer isso contigo, o pessoal já chegar na cabeça, eu quero fazer tal dieta. Isso não acontece? Muito, muito. Eles... e como eu sempre digo, eles sempre dizem assim, a dieta da moda emagrece. Toda dieta que envolve restrição calórica vai emagrecer. Restrição de energia vai emagrecer. Mas será que... O que é emagrecer? É perder peso ou é perder gordura? Então, esses questionamentos eu costumo fazer com os meus pacientes, para nós irmos nos educando e conhecendo o corpo além da balança, além daquele número preditor ali que envolve, muitas vezes, a classificação nutricional do paciente. Então, o peso não é tudo. Então, explica para nós o que a gente tem que avaliar, assim, quando chega o paciente na tua consulta, o peso é um fator, mas que outros fatores tu leva em conta? Então, ali eu faço toda a medição de diâmetros ósseos, tá? Faço através dos paquímetros, faço a medição de dobras cutâneas através do plicômetro, conhecido também como adipômetro. Tá? Que é aquele alicatezinho que vai pegando todas as dobrinhas. Exatamente. A gente realiza uma pinça, né, na dobra cutânea e eles dizem assim, é a minha gordura, nós vamos medir a minha gordura. E eu costumo explicar que não, que ali a gente vai fazer, a gente vai medir a dobra cutânea, que tem a gordura, tem a pele, tem água, tem eletrólitos. E através dessas dobras cutâneas, nós vamos realizar os cálculos de correções para estimar a gordura relativa daquele paciente. Então, ele vai entendendo a diferença de gordura, tecido adiposo, a importância da quantidade muscular para aquele esqueleto, né? Porque é o que sustenta o nosso esqueleto, né? A musculatura. E muitas vezes, quando a gente está conversando sobre emagrecimento com o paciente, ele só pensa na balança, ele só pensa na gordura. E nem sempre as estratégias que eu construo para ele num primeiro mês será para ele perder água, que é o que acontece geralmente. Eles perdem água, perdem peso na balança. Mas e a gordura? Será que perdeu? Carol, e tu recomenda para os teus pacientes pesarem em casa todos os dias ou não? Como é que é a tua recomendação em relação à pesagem? Cada equipamento de medição tem calibragem, certo? Então, eu costumo
conversar com eles para eles fazerem sempre a avaliação física comigo. A não ser pacientes, por exemplo, atletas, que eu preciso calcular a taxa de suor, né, entender, fazer todo o cálculo ali de taxa para reposição de eletrólitos. Então, muitas vezes eu preciso saber o peso dele antes e posterior a um treino, por exemplo, para poder calcular. Controle mais rígido. Exatamente. Mas para pacientes, de forma geral, não. Eu peço para fazer a medição somente no consultório. E os pacientes que te procuram, às vezes acontece aquele que quer uma solução mágica, eu quero comer tudo e emagrecer, ou isso não acontece? Acontece muito, né? E eu sempre digo assim, ao mesmo tempo que tem essas dietas super restritivas, nós temos as dietas que nós podemos comer de tudo menos a lua. Eu prefiro essa, no caso, né? Mas não é assim que funciona. Eu sempre digo que a melhor dieta é aquela para você, para o paciente. Qual que vai ser melhor, que vai se adequar melhor no dia a dia, na rotina daquele paciente. E aí vem uma dúvida muito frequente. Como encaixar uma alimentação saudável na correria do dia a dia? Planejamento e organização. Não tem segredo, não tem mistério. Tá? O que eu informo para os pacientes? Inclusive, no meu consultório, eu tenho um manual do guia da organização e do planejamento para auxiliar. Principal, sem segredo. Ele precisa dispor de um momento livre da semana para realizar as compras, para planejar o cardápio semanal, não só das principais refeições, como também dos lanches intermediários, né? O que vai conter. É claro que nós conversamos no consultório sobre os nutrientes, né? Os macronutrientes, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, né? As gorduras, os micronutrientes, né? Pelas vitaminas e os minerais, as fibras. Então, nós tentamos fazer o quê? Uma dieta equilibrada para ele e que seja, sobretudo, prazerosa. O paciente tem que gostar, tem que ter prazer naquilo que ele vai fazer para se alimentar, para nutrir o corpo dele. Carol, assim, o que é mais difícil para os pacientes? As refeições que fazem em casa ou quando vai comer fora? O que tu nota que é mais difícil para manter a dieta? Então, aí nós temos os dois. Os pacientes que não cozinham, né? Então, eles já estão recorrendo ao alimento, né, de restaurantes, fast foods, os alimentos hiperpalatáveis, ultraprocessados, industrializados, né, que são ricos em calorias vazias. Então, o que são as calorias vazias? Né? São alimentos que têm a caloria. O que é a caloria? Né? É uma unidade de medida que quantifica a quantidade de energia de um alimento para o nosso corpo. Sim. E o que acontece? Tem muitos alimentos que têm muita caloria, vão gerar energia, mas necessariamente terão nutriente. Não vai estar nutrindo o corpo, certo? E o que acontece? Por que se torna difícil? Porque eles compram muito de fora. Eles não sabem o modo de preparo daquela refeição. Que gordura que foi utilizada, a quantidade que foi utilizada. Diferente dos pacientes que cozinham, que desenvolvem as habilidades culinárias e conseguem ter um controle tanto da compra dos alimentos, tanto da higienização, quanto do armazenamento dos alimentos e o preparo. Às vezes tu acaba fazendo uma intervenção na família inteira, porque tu acaba mudando a dieta da família. Exatamente. E aí já vem uma outra objeção, que se acredita que a alimentação saudável seja mais caro do que a alimentação mais do dia a dia, com menos valor nutricional. Isso é verdade? Não. É possível, sim, fazermos uma alimentação saudável com um custo adequado, certo? Mas para tudo tem que haver organização. Por quê? Para não haver desperdício, haver quantidade. Comprar as frutas da estação, por exemplo. Tá? Então, tem várias estratégias que a gente pode auxiliar ali o paciente para ele também ter uma alimentação de baixo custo. Por quê? Por causa que recorrendo, por exemplo, aos grãos integrais, certo? E muitas vezes os pacientes costumam relatar, quando eles recorrem aos grãos, às oleaginosas, que gastaram muito, por exemplo. E eu digo, mas comprou a granel, comprou na quantidade necessária para essa semana ou para o mês? Não, muitas vezes eles compraram em quantidades que eles nem precisavam. Então, ocorre desperdício, perda de alimentos. Perfeito. Carol, outra dúvida que os pacientes, né, geralmente têm, as pessoas em geral têm, alimentos light e diet. O que é isso? Então, vamos lá. O alimento diet, certo? Nada mais é que a restrição de algum nutriente. Por exemplo, os alimentos livres de açúcar ou gordura,
ou sódio, que eles são específicos para determinados pacientes que já têm uma restrição alimentar desses nutrientes. Enquanto que o alimento light, ele tem uma redução de 25% desses nutrientes. Então, não necessariamente ele vai ser mais saudável também, certo? Porque o que importa, na hora que a gente define o que é saudável ou não, a gente precisa saber qual é a quantidade de consumo. E não é porque é light que vai comer a quantidade que quiser também, né? Exatamente. A própria alimentação saudável, certo? Temos que comer aquilo que o nosso corpo precisa. Falando em categoria de alimentos, sempre tem alguém que traz à tona a questão dos orgânicos. Eles realmente são mais saudáveis? Sim. O que acontece? Hoje nós temos vários estudos científicos publicados que o consumo de excesso de agrotóxicos, por exemplo, a longo prazo, pode vir a ser um fator de risco para o desenvolvimento de alguns cânceres, por exemplo. Então, já está comprovado, a gente já tem isso. E, realmente, de fato, é que, embora seja mais saudável, porque está livre não só de agrotóxicos, mas de fertilizantes, aditivos químicos, mas também ele é mais caro, ele é mais custoso hoje para o paciente. Mas volta, acho que ao que tu comentou, a parte de organização. Se comprar o orgânico naquele supermercado famoso, provavelmente vai ser um valor muito maior. Mas se for na feira de orgânicos direto dos produtores, o valor quase se equivale e consegue um insumo de maior qualidade. Eu vejo que às vezes os pacientes e as pessoas em geral, quando olham o orgânico, meio que se decepcionam, né? Porque eles têm uma associação de que aquela fruta grandona, brilhosa, é mais saudável do que a fruta meio tortinha, menorzinha, que na verdade não tem influência de nenhum agrotóxico ou pesticida. Isso é uma reclamação dos pacientes no dia a dia? Não muito. Eu acredito que com a orientação alimentar ali no consultório, aos pouquinhos a gente já está conseguindo mudar um pouquinho esse pensamento dos pacientes. Mas, realmente, vários pacientes ainda vêm que eles querem, pedindo a maçã da Branca de Neve, por exemplo, né? Então... Carol, eu tenho que admitir, Henrique, que eu sou o rei de levar legumes e folhas para morrerem na geladeira lá em casa. Esquece elas lá no Segunda-feira eu fundo da me geladeira. empolgo, compro quase para o mês inteiro, daqui a pouco elas estão todas murchas. Por favor, Carol, me salva, me dá umas dicas de como conservar melhor, principalmente as folhas verdes. Tá bem. Primeira coisa, chegou em casa, higienização dos alimentos, antes de guardar. Tá? Por quê? Porque muitas vezes, se já tem algum alimento ali, pode contaminar, se não for higienizado, certo? Então, primeira coisa, higienização. Higienização básica para as folhas. Qual que seria? Para cada litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária por 15 minutos. Tá? E aí troca a água ali diversas vezes. Hoje nós temos a solução de hipoclorito também, que vai auxiliar nesse processo, certo? E qual é a principal para as folhas? Lavou, higienizou, vai para a centrífuga, porque o grande inimigo dela é a umidade. Então, nós temos que diminuir. Então, vai para a centrífuga, tem vários tipos de centrífugas hoje manuais no mercado, bem baratinhas, inclusive. E depois, dentro do pote para armazenar, né, colocar sempre entre as folhas um papel toalha. E pode ir trocando. A gente vai conseguir conservar elas até 1 semana e mantendo a crocância das folhas também. Fica mais sequinha e conserva. Exatamente, mas não pode apertar, pressionar elas também. Sim. Tá? Sempre deixar elas Não dá mais... para aproveitar aquele pote e botar o máximo. Não, coloca outro pote. Coloca outro pote com mais folhas. E falando em legumes, muitas pessoas, pela praticidade, acabam comprando legumes congelados. Realmente são saudáveis? Sim, eu chamo de emergências saudáveis. Porque o que acontece? Eu prefiro que o meu paciente coma aquele alimento, ou que ele não coma. Acabou, não tem mais, e agora só no sábado que ele vai ter tempo disponível. Não, ele precisa recorrer a essas emergências, né? E sim, são saudáveis. Todo o processo ali de cocção ou de congelamento, nós temos uma perda de nutrientes, certo? Mas ela não chega a ser significativa. Então, com certeza, o meu paciente que for recorrer aos alimentos congelados estará se nutrindo, sim, com certeza. Excelente. Carol, e agora no verão, né, o pessoal transpira mais, tem mais, né, mais perda de líquido. Qual é a recomendação de líquido, né, de ingesta de líquido que as pessoas devem ter? Então,
Hoje a gente tem sempre aquele cálculo base, que por cada quilo ali, né? A gente tem que multiplicar por 35 ml, certo? Então, por exemplo, 65 quilos vezes 35 dá 2 litros, 275. Nós vamos precisar tomar bem mais água, vou ter que tomar um galão de 20 litros, Silvia. Me preocupei agora. Mas nós temos diversas formas de inserir no consumo, né? Não só na água, claro, mas também água saborizada com frutas, podemos também incluir. Podemos incluir... E a gente tem várias estratégias. Por exemplo, a gente pode variar por turno, a gente pode recorrer aos aplicativos do celular para nos ajudar, para nos auxiliar a lembrar do consumo da água. Por exemplo, por turno, eu costumo dizer 2 copos pela manhã, de 250 ml, 3 à tarde, 3 à noite, por aí fica mais fácil ocorrer essa ingestão. Além disso, nós temos os chás também. Nós também podemos fazer, no verão, chás gelados, né? Que também nós estaremos nos hidratando. E aí, desculpa te interromper, vem aquela dúvida. Chimarrão conta como hidratação? Então, não conta por quê? Porque nós temos a cafeína, né? Então, a cafeína é um potente estimulante, então ele também ele vai estar nos desidratando. Aumenta o volume de urina, porque os pacientes relatam, Carol, eu não paro de ir ao banheiro, mas eu tomei chimarrão a tarde toda. Mas por isso, porque aumenta a diurese. Tem um efeito diurético. Efeito diurético. Carol, e aquelas bebidas, né, que já vêm prontas, né, que eu não vou falar o nome comercial, mas são aqueles repositórios de eletrólitos. Sim. Aquilo é indicado usar ou só os atletas usam? Como é que deve ser feito o uso daquelas bebidas? Então, os repositórios de eletrólitos, eles são indicados para... São bebidas esportivas, nós chamamos, certo? Suplementação esportiva. Então, geralmente é indicado para quem passa por desidratação, que é o caso dos atletas. Mas eu confesso que eu já utilizei com pacientes que eu faço atendimento domiciliar também. Então, eu tenho alguns pacientes que tiveram alta hospitalar e voltaram bem desidratados. E eu confesso que eu utilizei. Que eles ajudam. E eu tive resultados excelentes. Inclusive, eu conversei com algumas marcas antes, com os nutricionistas das marcas de repositores de eletrólitos, antes de fazer a intervenção. E eu tive resultados excelentes. Mas qual que é a orientação? Não precisamos suplementar, a não ser se houver necessidade. Outra pergunta, Carol, que a gente falou do chimarrão, falou dos chás. Quais são os chás bons? Recomenda... Essa pergunta é o chá... Qual é o chá? Aquele chá da vovó? Qual é o chá que é bom para a saúde? Nós temos diversos chás, tá? Certo? Mas eu recomendo sempre quanto mais natural for. Então, nós podemos utilizar cascas da laranja, cascas de abacaxi, ou seja, não desperdiçarmos. Podemos incluir a hortelã, né? Os nutrientes ali dos temperos naturais. E a gente não tem um chá milagroso, não existe um chá único. Por exemplo, nós temos o chá da camomila, que dependendo da necessidade do paciente é interessante em determinado horário. Temos chá de mulungo, que contribui... Esse eu não conheço. Também é um chá que contribui para o sono. Pacientes que também têm ali um pouco de dificuldade ali na hora de dormir, ajuda. Então, nós temos algumas estratégias aí para auxiliar com os chás. Mas depende cada chá para cada paciente. E para cada momento do dia. Exatamente. Falando em hidratação, vem aquela dúvida. Posso consumir água com gás? Pode. Estás hidratando. Então, tá hidratando. Não tem problema. Não tem problema, mas depende da quantidade. Claro. Então, é aquilo que eu digo. Dá para inserir no plano alimentar? Dá para inserir nessa quantidade de hidratação que temos ali ao longo de um dia? Dá, mas vamos com parcimônia. É só água com gás? Não, aí já deixa de ser. Tudo que é demais também já não é nosso amigo. Outra pergunta, Carol. Os refrigerantes, né? É uma barreira, às vezes, difícil para vocês transporem os refrigerantes, porque é um hábito que, às vezes, fica bem arraigado nas pessoas. O refrigerante zero, ele é mocinho ou é vilão no emagrecimento? Então, os industrializados, os ultraprocessados, eu costumo conversar com o paciente para ele ter um entendimento de que aquele alimento, que eu já não chamo de alimento, eu explico para ele a diferença de alimento e produto alimentício, que aí a gente entra nos alimentos de calorias vazias. Qual a diferença?
Então, vamos lá. Todos aqueles alimentos que a gente... para entendermos o que é produto alimentício, a gente precisa entender de rótulo. Tem que ler rótulo. Ninguém pode ter preguiça. Então, nós temos que ir ao supermercado com tempo. Tem que ler. Vai para onde? Virou o produto e vai para a lista de ingredientes. Lembrando, em ordem decrescente. O primeiro nomezinho que tiver na lista de ingredientes tem maior quantidade naquele produto, certo? Sim. Até o último. Quando começa a ter muito edulcorante, emulsificante, aqueles nomes que ninguém entende, ninguém nunca ouviu falar, que alimento é esse? É um produto alimentício. Ele é cheio de aditivos químicos. Que nutrientes eles têm? O que ele vai estar nutrindo o corpo daquele paciente? Então, o que eu costumo? Eu costumo substituir devagarinho, aos pouquinhos. Então, como? Vamos para uma água com gás, por exemplo, fazer um drink ali com limão, espremer um limãozinho junto. A gente adiciona vitamina natural. A gente já adiciona ali umas folhinhas de manjericão, por exemplo. E a gente vai abrindo o paladar daquele paciente. Por quê? Porque esses alimentos hiperpalatáveis, que entram nos produtos industrializados, como refrigerantes, o famoso quisuco, né? Isso. E então, o que acontece? A gente vai desmistificando ali com o paciente que não é que ele vai excluir completamente. Ele pode tomar, mas toma lá no domingo, no almoço de domingo, com a família. E não uma garrafa de 2 litros, um copinho. A gente vai diminuindo conforme a quantidade que ele já toma. Se ele toma todos os dias, a gente vai diminuindo aos poucos. Eu faço isso muito com os pacientes que tomam álcool, por exemplo, né? Cerveja, vinho, todos os dias. A gente vai negociando e a gente vai tentando reduzir esse consumo de 5 dias para 3 dias por semana, fazendo substituições inteligentes dessa maneira. Mas, é claro, eu preciso sempre saber se eles estão comigo ali naquele plano, juntos, jogando no mesmo time, né? O objetivo principal é esse, eles têm que estar comigo, a gente tem que estar todo mundo no mesmo time. Senão, não tem plano alimentar que se sustente. Carol, nas bebidas alcoólicas, tu costuma fazer alguma troca entre as bebidas alcoólicas, dá preferência para alguma, né? Aquele paciente que faz, tem que tomar alguma delas, né? Tu faz alguma troca, orienta alguma coisa? Vamos lá. Álcool, então, gente. Álcool... eu converso, é a mesma coisa, ele inibe o álcool. Qual é o problema do álcool? Vamos lá. Para cada 1 grama de álcool, nós temos 7 calorias, certo? Então, nesse sentido, o álcool se torna um problema para quem está passando ali para o processo de emagrecimento. Se 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de álcool tem 7, é bem alto. Então, como é que eu faço com os pacientes? Eu explico para eles o que acontece com o álcool no organismo. Ele também inibe o hormônio antidiurético, ele causa diurese, aumenta o volume de urina, ocorre a desidratação no paciente, ou seja, se eu estou precisando que ele se hidrate ao longo do dia, ele acaba vindo pelo lado inverso, desidratando. E então, como é que eu faço? Geralmente, eu costumo seguir as guidelines que nós temos aí no mundo científico. Que seria o quê? Para cada ali... a cerveja, por exemplo. Vou pegar a cerveja como exemplo, certo? A cerveja é um carboidrato, né? A cevada é um potente antioxidante, por exemplo. Ele não é ruim. O problema real é o álcool. Então, eu costumo reduzir o consumo. Se ele tomava 3 latas, vamos reduzir para 1 por dia. Se ele tomava 1 garrafa de vinho, vamos reduzir pela metade. E assim, aos pouquinhos, eu vou reduzindo, mas com isso eu vou introduzindo uma outra estratégia, que é o quê? Exercício físico. E falando em cerveja, é verdade que um copo de chopp equivale a 3 pães pequenos? Ah, e aí tu me pegou. Eu tenho que fazer a conta. Aí tu me pegou. Olha, mas assim, quando a gente fala em calorias, a gente foge um pouquinho dos nutrientes. Embora tenha cevada, tá, na cerveja ali, a gente sempre tem que olhar rótulo, porque cada cerveja também difere a quantidade calórica. E então, e que tipo de pão é esse? É pão integral? Na internet tem aquela associação com pão francês. Tá, o pão seria francês. O equivalente a 3 pães pequenos. em quantidade de calorias, sim, na verdade. Quantidade de calorias, sim. Quantidade de calorias, sim. Por causa Equivale, do alto teor, né? Equivale, sim.
Mas o pão francês é nosso amigo. É? Pois é, uma coisa... Aí vem mais uma questão. As pessoas, quando pensam em cortar calorias, uma das primeiras coisas que retiram é o pão. Isso está correto? Então, vamos lá. Nós não temos nenhum alimento que seja o vilão, o malvado do emagrecimento. O que nós temos que levar em consideração? Qual é o consumo do indivíduo ao longo das 24 horas? Por quê? Porque nós temos um gasto calórico diário, certo? Agora nós estamos aqui, vamos supor que eu gaste 2.000 calorias se eu ficar o dia inteiro aqui só para me manter viva. Se eu consumir mais além, vai estocar, né? Vai estocar e geralmente é tecido adiposo, que é o que ninguém quer. Então, só que esse é o grande problema. Então, a gente nunca pode eleger um alimento como malvado e nenhum outro como bonzinho, como salvador da pátria. Na verdade, o malvado é aquela pessoa que escolhe comer em excesso. Em excesso, exatamente. A gente sempre tem que buscar o quê? O equilíbrio. Né? A alimentação adequada é uma alimentação em equilíbrio. Né? Consumindo... Eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar uma série que se chama Como Viver Até os 100. Tá? É uma série que... Eu não posso falar, né, o nome do streaming? Pode falar. Tem na Netflix. Eu recomendo Como Viver Até os 100. Os Segredos das Blue Zones. É um estudo, tem um jornalista, um historiador, que fez um estudo dos 5 povos no mundo, no nosso planeta, que mais vivem, que são mais longevos. Sim, longevos. Só que não são só com a idade, longevos com a idade, são longevos com qualidade de vida. E aí... Envelhecimento saudável. Envelhecimento Eles devem saudável. comer pouco, Carol. Não é uma constante? Mas então, o que acontece? Nós temos em Okinawa, no Japão, Hara Hashibu. É um lema deles, certo? É um ritual deles, que eles costumam, na hora de sentar para comer, eles repetem Hara Hashibu, Hara Hashibu. Significa, preciso comer até 80% de saciedade. Ou seja, ele não vai comer devagar, descansando os talheres. Prestar atenção no que está comendo. Atenção plena na alimentação naquele momento, certo? Sem distrações. Isso eu costumo aplicar também com os meus pacientes ali no consultório, mas eu sempre costumo dizer o seguinte: quando é que eles precisam saber que eles comeram o que o corpo deles precisava? Exatamente nisso, que eles saíram da mesa e ainda estão dispostos, com energia, não estão com aquela sensação de cansaço. Não é para sair da mesa quando não cabe mais. Exato, não, aí não. Agora valeu a pena. E falando em prestar atenção na alimentação, hoje em dia o novo normal é comer olhando o celular ou assistindo a televisão. Isso atrapalha numa alimentação saudável? Atrapalha muito. Muito, porque quando a gente fala de alimentação adequada e as dietas, a gente não fala de dieta. A gente fala de comportamento alimentar. E esse comportamento é que causa esses danos, né, no peso corporal, por exemplo. Porque as pessoas não estão ao mesmo tempo que nós temos que ter no consultório uma escuta ativa com os pacientes, sim, eles também precisam ter uma atenção plena com o corpo deles. E começa onde? Começa quando o prato já está servido? Não. A nutrição, a gente costuma dizer muito que começa na boca, na mastigação, os dentes, né, que nós temos ali para triturar os alimentos. Mas, no consultório, a gente trabalha o quê? A nutrição começa lá na escolha dos alimentos, nas escolhas alimentares, na maneira que ele vai servir os alimentos no prato, a distribuição daqueles alimentos. E nós somos responsáveis por essas escolhas. Então, é esse trabalho centrado no paciente que eu costumo buscar na luta diária ali do consultório. E assim, tem alguma tática? Porque é comum aquele paciente que se serve uma vez, daqui a pouco ele nem se dá conta se serve a segunda e a terceira. Tu coloca alguma regra, ele tem que pensar no que ele vai comer antes de começar a dieta, começar a refeição. Como é que é isso? Exatamente. A mastigação. Quando a gente... tem alguns que eu sou bem rígida e eu peço, inclusive, para contarem a mastigação. Né? E tem estudos publicados que ali de 20% a 30%, né? De 20 a 30 mastigações, tá? Por cada garfada, por exemplo. Mas é claro que a gente tem que naturalizar o movimento, né? Mas no momento, quando a pessoa precisa centrar aquela atenção, né, que ela já vem de um comportamento de muitos anos inadequado,
sim, aí a gente precisa ser um pouquinho mais rígido. E é uma estratégia que a gente utiliza. E tem pessoas que têm aqueles gatilhos que fazem comer mais, né? Isso aí é comum? Explica para nós os gatilhos que fazem as pessoas comer. O estresse hoje, a ansiedade é o meu grande inimigo no consultório. Então, aí é onde eu recorro aos psicólogos, né? A gente acaba fazendo algum trabalho multidisciplinar ali junto com o paciente. Por quê? Porque, geralmente, por exemplo, quando a gente trabalha um dos pilares, né, da medicina do estilo de vida, que são as conexões pessoais, vem muito caso assim para mim no consultório, que não tem nada a ver com a alimentação, mas, ao mesmo tempo, tem tudo a ver. Por quê? Porque o nosso corpo é bioquímico. Sim. Né? Então, e é um grande gatilho. Às vezes ele tem um problema no trabalho, às vezes tem um problema em casa. São gatilhos para quê? Para recorrer à comida, à bebida. E isso aí vai somando ali as calorias e vem problema para mim. Exatamente. Aí, desculpa te interromper, vem uma rotina muito frequente que é a compensação. Carol, meu dia foi horrível, deu tudo errado, eu mereço comer um X hoje à noite. Carol, meu dia foi maravilhoso, eu tenho que comemorar, vou num rodízio de pizza. Como convencer essas pessoas que esses hábitos não são saudáveis? Vamos lá. Se é uma pessoa que está no peso ideal, não tem problema. Ela pode ir ao rodízio de pizza, mas a gente também trabalha o tipo de comportamento alimentar que ela vai ter lá na pizzaria. A gente cria estratégias para ela fazer uma refeição um pouquinho mais leve antes de ir para a pizzaria, para não comer toda a pizzaria, né? Ou não comer todo o lanche. Por exemplo, os lanches, eu costumo dizer para eles assim, peçam partido ao meio, que aí vai ficar metade para o outro dia, por exemplo. Nós já vamos estar dividindo aí o consumo dessa quantidade calórica exagerada, vai para o outro dia. Tem algumas estratégias assim que a gente utiliza, certo? Por quê? Porque a gente não pode retirar tudo de uma vez só. Ela já tem, é um hábito dela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai trocando o hábito por um outro. Um hábito inadequado por um hábito saudável, mas aos pouquinhos, certo? Para ela também ter esse entendimento. E aos poucos o corpo fala. Ela vai sentindo, eu comi agora um bauru inteirinho, me senti mal, me senti estufada, me senti cheia. Então, e eu acabo depois recebendo essas reclamações ali no consultório, né? Mas é o que eu digo, é para sempre? Não, né? Ela por um momento. Por um momento, porque a alimentação saudável é isso, ela é para cada um e ela precisa ser sustentável. A pessoa depois precisa gostar de estar fazendo aquilo ali para o resto da vida dela. E é comum aqueles pacientes que beliscam o dia inteiro? Sim, muito. Isso aí é o que eu mais tenho. Os famosos beliscos, né? E realmente, ali nós vamos somando caloria por caloria, caloria por caloria, e no final a conta não fecha. E geralmente não é uma fruta. Geralmente não é uma fruta. E, Carol, me conta uma coisa, assim, a gente tem dietas que falam que, assim, que tem que fazer jejum, tem dietas que falam que tem que comer de 3 em 3 horas. Tem alguma que está certa? Tem uma que está errada? Ou todas estão certas? Não, agora nós vamos recorrer lá naquela conversa que a gente teve aqui desde o início. Né? A gente tem que construir um plano alimentar que seja adequado para cada pessoa. Por exemplo, eu tenho pacientes que treinam pela manhã e não conseguem comer antes de treinar. Não tem problema. Mas o importante é que, ao longo do dia dos pacientes, ele tenha a ingestão de todos os nutrientes de forma equilibrada, ao longo do dia, certo? Então, por exemplo, não precisa ser de 3 em 3 horas, não precisa ser, tem que comer de manhã cedo. A pessoa não acorda às 7 da manhã, como que eu vou colocar uma refeição para ela às 7 da manhã? Não. Então, mas ao longo do dia, ela precisa fazer a ingestão daqueles alimentos que o corpo dela precisa. E esses planos de jejum mais prolongado, de 24, 36 horas, dá para encaixar no dia a dia? É para todo mundo ou tem algum risco? Sim, nós temos vários riscos, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o jejum. O jejum, ele é uma estratégia de emagrecimento, tá? O jejum intermitente, por exemplo. Mas esse tipo de jejum mais longo, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração quais são as doenças que o paciente... Se o paciente já tem alguma doença, se ele não tem. Geralmente, pacientes com obesidade, né? Muitas vezes... Nós temos pacientes polifármacos hoje, né? Que são... Sim, usam dezenas de medicamentos. Exatamente. Então, nós temos que ter muito cuidado para não aumentar, danificar, digamos, ainda mais esse processo de restauração de saúde do paciente. Então, até pode ser feito, mas não é para todo mundo. É bem limitado. É como eu digo, sabe aqueles atletas de fisiculturismo? Sim.
é bem limitado. Nós temos que levar muita atenção e ver se realmente... Tem toda uma análise, inclusive, com médicos, para saber se aquele paciente realmente poderá realizar esse tipo de jejum. Tio Henrique, eu adoro a Carol, porque ela já deixa os ganchos de tudo que eu queria perguntar. Falando em fisiculturistas, os bodybuilders e celebridades da internet, vemos pessoas como a Graciane Barbosa, que come 40, 30 ovos por dia. Isso é saudável? Olha, vamos lá. Foi bem legal comentar isso aí, que eu tive no meu mestrado uma aula com um fisiculturista campeão europeu. E realmente ele parou de ser fisiculturista, porque o alto rendimento ali, né, nós já temos aí, a gente já sai de um padrão alimentar completamente diferente para outro. Por quê? Porque o gasto energético é muito além do que esse treino, né, fazem três blocos de treino por dia e tal. É muito além do que uma pessoa saudável realiza por dia. E realmente ele, né, acaba colocando a saúde dele em risco. Tem muitos pacientes do alto rendimento dessa atividade de fisiculturismo que acabam tendo complicações renais. Então, nós temos que ter muito cuidado. Tá? Hoje eu trabalho ali no consultório com a nutrição clínica e esportiva, mas, sobretudo, mesmo os atletas que eu trabalho, eu trabalho as duas vertentes, a saúde e a performance. Né? A saúde com uma alimentação saudável, equilibrada para ele, e a performance suplementando quando necessário. Então, mas esse tipo de dieta, não considero uma dieta saudável. E alguns nutrientes, algumas substâncias que vieram do mundo dos esportes e chegaram às prateleiras do dia a dia, como creatina, whey protein. Essas substâncias são seguras, todo mundo pode consumir. Hoje em dia nós temos bebidas lácteas com whey protein, assim, de diversas marcas. É vantajoso? O que é o whey protein? Exatamente. Nada mais é que a proteína do soro do leite. E quando suplementar, eu costumo dizer assim, é suplemento, é um recurso ergogênico. Quando que a gente suplementa? Quando ocorre a necessidade. Quando que ocorre a necessidade? Quando o paciente não consegue incluir no plano alimentar dele, na dieta alimentar ao longo do dia, a necessidade de proteína que ele precisa, por exemplo. Então, o que acontece? Aí é que a gente vai recorrer à suplementação. Um acessório na alimentação. Um acessório. Deve suplementar? Qualquer pessoa deve? Não. Procure sempre, a suplementação procure sempre procurar um nutricionista, certo? Para saber a quantidade da dose, que horário será feita essa ingestão, como que será feita essa ingestão. Então, são diversos fatores que nós devemos analisar. Né? E hoje, por exemplo, esse é o whey protein. Nós temos também... não só da proteína do soro do leite, mas nós temos da ervilha, do arroz, né, que aí os atletas, geralmente vegetarianos, veganos, recorrem, certo? Que é uma outra fonte proteica. Mas nós temos diversos. No mercado hoje, a suplementação cresceu muito. Devemos... Está aí para nos auxiliar? Sim, está. Mas nós temos que ter muita atenção e muito cuidado no consumo. E qual é o melhor momento de ingerir o whey protein? É antes do treino, é pós-treino, é durante o treino, que a gente vê às vezes o pessoal tomando durante o treino? Antes, durante e após. Tem gente que consome o dia inteiro. Dia inteiro. Qual é o melhor momento de ingerir o whey protein? Então, vamos lá. Geralmente, eu recomendo após o treino, né, para auxiliar na síntese proteica, na recuperação muscular, de todo o esforço e desgaste que ele teve durante o treino. Após eu recomendo, geralmente, o consumo de carboidrato somado à proteína, e a recuperação, é claro, o sono ali é essencial. Antes, geralmente, é o carboidrato, para ter uma fonte de energia, né? Geralmente carboidratos de rápida absorção, a banana, certo? O pão branco, né? Que se transformam rapidamente. Eu costumo dizer assim, vou dizer para vocês bem como eu digo para os pacientes lá no consultório. O que eu costumo dizer? Quando a gente consome carboidrato de rápida absorção, ele se transforma ali no sangue em açúcar, certo? Para quê? Para produzir energia. Quando acaba aquele açúcar no sangue, eu costumo dizer bem assim para eles. Quando acaba o açúcar no sangue, onde é que vai recorrer a fonte de energia? No glicogênio muscular. Aí é onde começa a ocorrer o quê? A fadiga. Que é o famoso sugar blue. Exatamente. Aquele cansaço após aquele pico calórico. Exatamente. Então, eu costumo explicar assim. Para quê? Para eles aprenderem o que é o carboidrato. Quando tem que consumir. E por que às vezes eles falam, eu quero a dieta low carb, mas eles nem sabem o que é carboidrato. E o porquê que muitas vezes o carboidrato em excesso também não é bom. Né?
E aí já vou puxar 2 ganchos. Primeiro, sobre carboidrato. Às vezes os pacientes chegam com a glicose elevada no consultório e dizem, mas eu nem como açúcar. Carboidrato se transforma em açúcar, isso é um ponto. E onde essas pessoas estão consumindo esses carboidratos, escondidos na alimentação. E segundo ponto, o que é a dieta low carb e como ela funciona? Então, vamos lá. Vou começar pelo teu segundo ponto. Então, vamos lá. Dieta low carb nada mais é que uma dieta com restrição de carboidratos, tá? Que é o arroz, a batata, as massas, né? Pães, cereais integrais. Então, é a restrição desses alimentos. A alimentação ela fica à base de vegetais e proteína. Essa dieta não conta as calorias, só restringe o carboidrato. Nós temos ali algumas recomendações do consumo de macro e micronutrientes, só que varia também das condições clínicas do paciente. Né? Então, nós temos sempre que levar em consideração as condições clínicas do paciente. Porque se é um paciente que já tem uma hipertensão, por exemplo, eu também tenho que tomar cuidado, porque ele vai consumir gordura saturada em excesso, né, ali das carnes, ainda mais nós aqui gaúchos que recorremos muito, eu tenho os pacientes que recorrem muito às carnes vermelhas, né, tem muita dificuldade do consumo das carnes brancas, como peixes e frango. Então, nós temos que ter cuidado. E o carboidrato em excesso, sim, por exemplo, quando é macarrão, dificilmente a porção do macarrão no prato será a mesma do arroz, por exemplo. Né? O pessoal aqui já costuma fazer a macarronada, já é o prato inteiro com macarrão. Certamente, aquela quantidade vai estar em excesso. E sim, o carboidrato ele se transforma, né, em açúcar. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado na prescrição, não só na prescrição, quanto também no consumo ao longo do dia, não só na prescrição ali da refeição principal, mas que horas, a quantidade que ele vai comer. Por isso que se a gente coloca 2 fatias, por exemplo, foi bem interessante, ele falou sobre o paciente com açúcar alto. Qual é a principal conduta que nós nutricionistas temos? A gente já substitui o pão branco, por quê? Porque o pão branco é de rápida absorção, a gente tem pico glicêmico, né? E aí a gente opta por uma alimentação com índice glicêmico mais equilibrado, alimentos com índice glicêmico mais equilibrado, trocando pão branco por pão integral. Por quê? Porque ele vai liberando ao longo do dia vai se transformando ao longo do dia na corrente sanguínea. Então a gente evita com que o paciente tenha pico glicêmico. Então essa é uma substituição básica assim que a gente faz. Carol, e uma afirmação de vários pacientes que a gente escuta, né? Eu sou gordinho, mas eu tô ok assim. Existe o gordinho saudável? Henrique, se for uma indireta, eu tenho os ossos pesados. Então, vamos lá. A obesidade hoje, a gente tem que ter um olhar muito atento, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma doença multifatorial, né? Nós temos diversos artigos aí que estão sendo publicados em relação a isso. O gordinho, e sem falar nessa questão do gordinho, né, que acaba interferindo diretamente no comportamento alimentar, agravando ainda mais o estado nutricional do paciente. E nós temos também os pacientes com sobrepeso, né, que hoje é o gordinho também. Né? Tá com sobrepeso é o gordinho. Então, nós temos que estar muito... E ele está um passo para entrar numa condição de obesidade. Então, muitas vezes, quando eu chego um paciente... E aí, nós entramos no que? Na cardiologia, por exemplo. Certo? Por quê? Porque, geralmente, é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Quando a gente estuda na cardiologia, ali, através da alimentação, é claro, mas o contínuo cardiovascular, que a gente tem os fatores de risco, né? Dislipidemia, né? O estilo de vida ali do paciente que vai levar... Né? As doenças crônicas, por exemplo. Depois a gente tem lesões orgânicas subclínicas, que o paciente ainda não sabe que tem uma hipertensão arterial, por exemplo. Depois a gente tem as doenças crônicas, quando ele é diagnosticado com, por exemplo, hipertensão arterial. E depois evolui para um evento cardiovascular, né? Que aí tem um AVC ou um infarto, por exemplo. Então, não. Né? Nós temos que controlar muito bem o peso para quê? Para o peso não se tornar um fator de risco. Então, onde é que eu quero que o paciente chegue para mim? Lá antes de fator de risco, na prevenção. Por quê? Porque com o estilo de vida a gente consegue trabalhar não só a prevenção, mas tratamento e reversão de doenças crônicas. Inclusive, o gordinho deixar de ser gordinho e entrar, né, no peso ideal dele, um peso adequado, eu diria. Por quê?
Porque o que acontece? Quando envolve IMC, por exemplo... Pois é, explique o que é o IMC e ele tem importância? Sim, o que acontece? O IMC é um índice de massa corporal, né? Uma equação ali de peso sobre a altura ao quadrado. É um parâmetro estipulado pela Organização Mundial de Saúde para classificar o estado nutricional do paciente, tá? Mas nós não podemos nos atentar somente ao IMC, e sim à composição corporal, que nem nós estávamos falando antes. Por quê? Porque vamos supor que vocês dois tenham 80 quilos, ambos. Saudades dessa época. Não vou nem Saudades comentar. dessa época. Na composição corporal, nós conseguimos verificar quem tem maior massa muscular, Sim. quem tem maior massa adiposa. Vamos supor que um tenha 1,90 m, o outro tem 1,60 m. Então, só o IMC não nos basta hoje para fazer uma prescrição. E como lidar com aquele paciente que te buscou para perder peso, porque era o projeto inicial, seguiu tuas orientações, ajustou a alimentação e daqui a pouco ele não perde mais peso, porque ele está trocando gordura por massa muscular. Ou seja, o IMC dele às vezes pode estar até aumentando pelo ganho de massa muscular. Como lidar com essa frustração dos pacientes? Mas é por isso que a gente não fala sobre IMC. Eu só falo sobre IMC quando o paciente está numa condição saudável, é sedentário, né? Mas quando ele já está numa condição de ganho de massa muscular, que a gente calcula o índice músculo ósseo, o índice adiposo muscular, que são outros índices, são outras informações que eu trago para o meu paciente, para ele ter cada vez mais conhecimento da composição corporal dele e ele sair da balança, Sim. ele começa a ter um outro entendimento. Então, a frustração dele já não... A gente consegue ter um manejo melhor. Claro. Por exemplo, eu utilizo muito o protocolo SMART, tá? Que é um protocolo que a gente utiliza da medicina do estilo de vida, que a gente consegue mensurar, junto com o paciente, as metas. São submetas que a gente constrói. Tá? A gente vai construindo ali ao longo do tempo metas a curto, médio e longo prazo com o paciente, que são alcançáveis, realizáveis, comemoráveis, certo? E fáceis de alcançar. Por quê? Porque isso a gente consegue ter o controle desse sentimento de frustração. Carol, falasses de metas, né? Os pacientes têm o desejo de perder peso. Quanto que se pode perder de peso por mês e sendo saudável? Vamos lá, então. Nós temos algumas... quando a gente vai fazer o cálculo de emagrecimento para um paciente, nós podemos, que a gente faz o cálculo, né, do percentual dos macros e dos micronutrientes e do cálculo geral de calorias. A gente pode fazer um balanço energético negativo leve, por exemplo, até 5 quilos por mês, moderado, mais de 5 quilos, de 5 a 10 quilos, e elevado, mais de 10 quilos por mês, certo? Bastante, né? Bastante, mas dependendo daquele paciente, da condição que ele está, obesidade grau 1, 2 ou 3, muitas vezes a gente consegue perder rápido. Peso, lembra que eu estou falando de peso? O início às vezes é mais rápido. Porque ele está perdendo muita água junto, né? Ele não está perdendo só a gordura em si, né? Porque aí a gordura, aí a gente vai falar, né, da bioquímica ali, que nós temos que tirar de um lugar, levar para o outro, né? Que tem o triacilglicerol, que é uma cera, né, a gordura, e aí que estoca no tecido adiposo e a gente vai oxidar lá na mitocôndria, dentro da célula. Então, a gente tem que fazer com que ela vá lá para a mitocôndria. E aí é onde a gente trabalha. Por isso que a alimentação, o resultado da perda de gordura, não pode ser milagroso em um mês. Ficar preparada para o verão em um mês, às vezes é difícil, né? Mas a gente consegue excelentes resultados, sim, a gente consegue. Fazendo o cálculo direitinho, de maneira saudável, que não seja dolorido para o paciente, porque mudar dói, né? Eles não gostam, é difícil, mas às vezes, aos pouquinhos, a gente tem ferramentas hoje que a gente consegue... E tem alguma quantidade de proteína que tem que ser ingerida para diminuir a perda muscular no emagrecimento? Como é que é feito isso? Então, no emagrecimento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o paciente geralmente tem a perda de massa muscular também. Junto. Então, a gente acaba tendo algumas estratégias nutricionais para com que ele não tenha tanta perda muscular. Por exemplo, paciente sedentário, tá? Aí, geralmente é 0,8 por
quilo do paciente, certo? Paciente já ativo, já parte ali de 1,2 gramas, tá, de proteína por quilo de peso corporal do paciente. Então, aí a gente vai calculando para ver qual que será a quantidade mais adequada para o paciente. Por isso que é tudo muito personalizado. Né? Claro. Inclusive, a gente até o consumo de proteína, mesmo que seja um paciente saudável, eu não posso generalizar. Não pode ser igual do da Carol e igual do Henrique, né, por exemplo. Quando falamos em emagrecimento, sempre vem aquele efeito sanfona, principalmente em dietas muito restritivas. O que é e como lidar com isso? Vamos lá. Eu não trabalho com essas dietas muito restritivas, certo? Justamente para a gente ter esse cuidado com o paciente. E as mulheres se incomodam também, né? Eu trabalho muito ganho da massa muscular. Trabalho no consultório isso, então eu preciso muito que elas comecem a fazer algum exercício físico. E justamente para não só minimizar a perda, mas ter o ganho. Né? O contrário. Ocorrer o contrário. Sim. E para não haver essa frustração. Sim. Né? Da paciente se sentir flácida, as mulheres se sentem muito, agora eu emagreci demais, estou muito flácida, certo? Vou ter que fazer cirurgia. Mas por quê? Por causa das dietas muito restritivas. Eu não realizo essas dietas tão restritivas no consultório, tá? No consultório, os meus pacientes já sabem que eles vão progredindo conforme as metas, né? Então, por quê? Porque são hábitos. Eu trabalho com hábitos de estilo de vida saudável. Sim. Então, conforme eles vão incluindo, adicionando hábitos mais saudáveis, eles terão resultados mais rápidos e melhores. Vai muito além da alimentação. Muito além. Para um paciente hoje conseguir manter dentro de um peso adequado para ele, é o estilo de vida saudável. Não tem remédio. Carol, tem um, né, um ditado, uma crença, né? Vê se essa crença aqui, né, que está muito comum na internet, né, a gente emagrece dormindo. Se não dormir, não emagrece. Explica para mim como é que é isso aí, se é verdade isso aí. E vamos lá então. Quando o nosso corpo... a gente emagrece mais ainda se a gente fizer treino de força e for dormir. Aí sim, aí nós vamos estar queimando mais calorias. Mas sim, tá? Quando a gente está dormindo, o nosso corpo está em funcionamento, certo? Então, nós estamos queimando calorias para ele se manter, né, funcionando ali. Então, sim, quando a gente está dormindo, a gente está tendo um gasto calórico. Quando é que a gente consegue aumentar esse gasto calórico? Fazendo um treinamento de força, por exemplo, como eu brinquei aqui antes, né? Um treino de musculação. Com certeza vai aumentar esse gasto calórico mesmo enquanto o paciente estiver dormindo. Então, o grande amigo do emagrecimento é a musculação. É a musculação. Porque nós aumentamos a quantidade de massa muscular, minimizamos essa perda, pelo menos, e aceleramos, potencializamos a perda de massa adiposa, a perda de gordura. E tu consegue ter um ganho de massa muscular mesmo em dieta? Sim, com certeza. A gente calcula direitinho a quantidade necessária de proteína, por exemplo, de consumo, né, por causa da massa muscular ali das miofibrilas, que a gente precisa, né, da proteína, dos aminoácidos, e junto com o gasto calórico. E a quantidade, lembra que o emagrecimento ele vai envolver a quantidade de consumo calórico ao longo das 24 horas do paciente. Se ele começar a fazer exercício, bom, aí nós vamos estar queimando. Então, vai melhorar ainda mais aí a nossa equação matemática aí da perda de peso. Henrique, é um assunto que nós ficaríamos horas e horas, mas já estamos chegando ao final do episódio. Já estás convidada para um próximo, porque tem muitas dúvidas que ainda surgirão, mas estamos às vésperas do final de ano. Natal, Ano Novo, esse é um episódio até especial por causa disso. E sabemos que na casa do Henrique tem muita fartura e vai ter uma comilança sem fim. Só porque eu tô gordinho. Ele já tá me pegando com essa porque eu tô gordinho. Carol, naquele banquete que geralmente tem nessas festas, como fazer escolhas mais saudáveis? Vamos lá. Primeira coisa, quantidade, certo? Posso comer de tudo? Pode. Pode provar tudo, colocar um pouquinho de cada coisa. Pode, não pode ser muito de tudo. Uma estratégia, um prato menor, não ficar repetindo muitas vezes. Se quiser fazer uma refeição mais leve antes de ir para o banquete, pode também. Controlar
a bebida alcoólica. Os drinks com açúcar são mais calóricos, então pode recorrer ao vinho ou ao espumante. Ou também ao coquetel sem álcool, por exemplo. Já é uma excelente opção. Tá? Feito com água tônica, com água com gás, né? Frutas. E os doces, né? Os doces ali é onde a gente tem geralmente uma fartura danada. Mas antes tem o salpicão muito aqui no Brasil. E que a gente pode substituir também o preparo, né? Pode ter, ao invés de maionese, por exemplo, iogurte, né? Então, a gente tem outros modos de preparo de fazer de maneira mais saudável. Não só, claro, agora falando de preparo, mas quando a gente volta para o comportamento ali, a gente tem como ter essas escolhas mais adequadas também. E essas dicas de receitas mais saudáveis da internet realmente funcionam? Funcionam. Funcionam porque isso impacta diretamente nos nutrientes e nas calorias. Né? Então, sim, funcionam. Né? Se nós, por exemplo, se nós formos comer uma maionese, né? Isso eu costumo dizer para os pacientes, tá? Não é que não possa comer. Né? Se for comer lá um dia, né? Lá no Natal, ou um dia por semana, não tem problema. O grande problema é isso virar rotina. Todo dia comer batata frita, todo dia comer maionese. Isso é que se torna um problema. Né, devido à quantidade calórica. Mas, sim, a gente tem essas receitas, sim, são válidas e a gente consegue diminuir muito a ingestão calórica. E para aquelas pessoas que sabem que vão exagerar um pouquinho na bebida, no Réveillon, estarão muito animadas, como fazer algumas estratégias para minimizar a ressaca? Dica! Vai tomar uma bebidinha com álcool, é casada. Pede a cerveja, por exemplo, e água junto. Para cada um copo ou uma taça de vinho, por exemplo, uma de água. Sempre. Tá? A gente tem que estar hidratando ao mesmo tempo. Né? Porque nós sabemos também dos danos que a desidratação nos causa, até mesmo a confusão mental. E muitas vezes, mesmo com excesso de bebida alcoólica, acaba com a desidratação junto, né? Acaba potencializando aí esses efeitos nocivos do álcool. Os efeitos da ressaca também são da desidratação, né? Exatamente, por isso, então, a água é o nosso principal amigo aí nessas festas de fim de ano. Excelente. Muito bem, Carol. Papo fantástico aí. A produção já está nos cobrando, nós já estouramos o tempo há vários minutos. O pessoal vai usar as dicas da Carol para se preparar para o Natal. Queríamos te agradecer e, por favor, deixa o teu contato, como o pessoal te encontra, como eles conseguem marcar uma consulta contigo, Carol. Pode entrar em contato ali diretamente pelo Insta ali, Carolina B. Hacks, não só para marcar consulta, mas também para agregar aí conhecimento. Pode ficar à vontade para entrar em contato comigo por lá. Excelente, Carol. E deixe uma mensagem para quem está te escutando agora e quer ter um 2025 mais saudável. Primeiro, eu quero desejar um Feliz Natal, né? Que seja um momento de renovação, para pensar, para refletir sobre os hábitos do estilo de vida e que 2025 seja um ano ainda mais ativo, mais saudável e muito mais feliz. E que todo mundo consiga colocar no seu dia a dia, priorizar as suas escolhas da melhor forma, pensando numa longevidade com qualidade de vida. Excelente. Excelente. Vic. Pois é, Robertinho. Não tem outra forma. Nós estaremos cada vez mais saudáveis. Vamos tentar, com esses convidados? Com certeza. Pessoal, queria desejar para vocês um feliz e abençoado Natal. Né? Sigam nos acompanhando nas redes sociais. Né? Hoje foi um Fala Meu Doutor especial para essa data. Muito obrigado por terem nos acompanhado. Muito obrigado, Carol. Nos vemos sempre nas terças-feiras, às 19 horas. Faça chuva ou faça sol, estaremos aí. Sempre aqui. E faz muita chuva. Pessoal, muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que 2025 seja um ano incrível para todos nós. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite.